Durante o período sombrio da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica foi liderada por um papa que, por diversas vezes, provou ser um inimigo incansável dos nazistas, determinado a salvar a vida de judeus tanto quanto pudesse. E esse era o Papa Pio XII. Portanto, não é de se surpreender que seu heróico trabalho tenha sido atacado pelos nazistas pelos cerca de 20 anos que vão desde a ascensão do partido na década de 20 até o final da Segunda Guerra Mundial. Muito menos compreensível, no entanto, são as calúnias lançadas sobre ele nos últimos anos, com alguns chegando ao cúmulo do ridículo de colocar sobre Pio XII a alcunha de o Papa de Hitler. Nada poderia estar mais longe da verdade. Porém, existe uma semelhança muito assustadora entre os fascistas que há 80 anos acusavam o Papa Pio XII e os detratores de hoje. E isso nos ajuda a explicar o porquê de toda essa ojeriza que os caluniadores sentem por este Papa. Tanto os nazistas de 80 anos atrás como os acusadores de hoje têm um objetivo em comum: destruir a autoridade moral do papado. Então eles acreditam que, atacando a integridade de um Papa tão forte quanto Pio XII, isso de alguma forma abalaria a confiança que os católicos sentem pela Igreja. Derrube o pastor e o rebanho será disperso. Essa estratégia imunda já foi prevista há 2000 anos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os detratores de Pio XII afirmam que ele era um papa silencioso diante das atrocidades dos nazistas, e outros chegam ao ponto de dizer que ele era até mesmo um antissemita. Nós somos tentados a simplesmente deixar de lado e ignorar essas falsidades históricas, já que elas são apenas delírios que não têm fundamento nenhum na realidade. Mas o problema é que aí nós estaríamos subestimando o poder dessas acusações, pois muita gente acredita nessas lorotas sem cabimento. Então hoje nós vamos mergulhar na história mais uma vez e vamos descobrir que Pio XII não só não era amigo dos nazistas, mas que sua oposição a eles começou muitos anos antes da guerra. Antes mesmo de ser eleito ao papado, quando ele ainda era o cardeal Eugenio Pacelli, secretário de Estado do Vaticano. Na eleição federal de 1933 na Alemanha, o partido nazista obteve uma vitória muito impactante. Os católicos, no entanto, uma minoria na Alemanha, votaram esmagadoramente contra o partido de Hitler, com 84% dos católicos se opondo à ideologia nacional-socialista. As áreas católicas, incluindo a Baviera, Aquisgrão e Treveris, votaram contra Hitler numa proporção de 3:1. As áreas protestantes, por sua vez, muito mais populosas na Alemanha, deram a vitória aos nazistas. A essa altura, o cardeal Pacelli, futuro Papa Pio XII, já era conhecido como um ferrenho opositor da ideologia nazista. O diplomata e historiador israelense Pinchas Lapid observou que, dos 44 discursos que Pacelli proferiu entre 1917 e 1929, quando ele ainda atuava como núncio papal em solo alemão, pelo menos 40 continham ataques ao nazismo ou condenação às doutrinas de Hitler. Ainda em 1933, Hitler acabou se tornando no governante de fato da Alemanha, ainda que von Hindenburg fosse o presidente em tese. E, sob forte pressão, o cardeal Pacelli aceita negociar um acordo legal entre a Alemanha e a Santa Sé. O acordo, também chamado de concordata, serviria de base legal para a Igreja Católica atuar na Alemanha. Sem ela, não haveria fundamento para apelar contra as invasões nazistas à liberdade da Igreja. Apesar das dúvidas, a concordata parecia mesmo ser o mais sensato a se fazer naquela época. O cardeal Faulhaber, de Munique, comenta sua impressão. Com a concordata, nós somos enforcados. Sem a concordata, nós somos enforcados, arrastados e esquartejados. De volta a Roma, o cardeal Pacelli disse ao embaixador britânico: tive que escolher entre um acordo ou a virtual eliminação da Igreja Católica do Reich. Ele também disse que se sentiu como se estivesse negociando com o próprio diabo. Em abril de 1935, 4 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, o futuro Papa Pio XII fez um discurso que despertou a atenção da imprensa mundial. Falando perante uma multidão de 250 mil peregrinos,
O cardeal Pacelli condenou publicamente os nazistas, dizendo o seguinte: são, na realidade, apenas miseráveis plagiadores que vestem velhos erros com enfeites novos. Não faz qualquer diferença se eles se aglomeram nas bandeiras da Revolução Social, se são guiados por um falso conceito do mundo e da vida, ou se são possuídos pela superstição de um culto racial de sangue. Foram palavras como essas, além de comentários privados e numerosas notas de protesto que Pacelli enviou a Berlim na qualidade de secretário de Estado do Vaticano, que lhe valeram a reputação de inimigo número 1 do partido nazista. Mas os nazistas não estavam descontentes apenas com o cardeal Pacelli. Pio XI, o pontífice reinante, também se revelou um oponente implacável das teorias raciais nazistas. Em 14 de março de 1937, o Papa Pio XI então emitiu a famosa encíclica Mit Brennender Sorge, que condenava explicitamente o nazismo, e inclusive este é o primeiro documento público de um chefe de Estado europeu a criticar o nazismo. E um fato interessante é que o cardeal Pacelli foi o principal autor dessa encíclica. Quando Pio XI morreu em 1939, os nazistas repudiavam qualquer perspectiva de que Pacelli pudesse ser eleito seu sucessor. A pressão política dos nazifascistas foi exercida sobre os cardeais para impedir a sua eleição. Mas foi tudo em vão. Em março de 1939, o cardeal Pacelli foi eleito papa. E ele ainda escolheu o mesmo nome do seu antecessor como uma mensagem aos nazistas de que a postura antinazista do papado continuava. No dia seguinte à eleição de Pacelli como papa, em 3 de março de 1939, o jornal alemão Berliner Morgenpost escreveu: a eleição do cardeal Pacelli não é aceita favoravelmente na Alemanha, uma vez que ele sempre foi hostil ao nacionalsocialismo. Infelizmente, a alegria pela eleição de um papa forte que continuaria o desafio de Pio XI aos nazistas foi ofuscada pela terrível conjuntura política da Europa naquele ano. A guerra finalmente chegou em 1º de setembro de 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. 2 dias depois, como é sabido, os britânicos e franceses declararam guerra à Alemanha. Um mês após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o cardeal Pacelli, agora convertido em Papa Pio XII, lançou a sua primeira encíclica, Summi Pontificatus, que apelava a todas as pessoas de boa vontade para se oporem a 2 erros perniciosos, o racismo e o Estado totalitário. O Papa deixou claro seu ponto de vista, dizendo que os nazistas abandonaram a cruz de Cristo por outra que traz apenas a morte. Os detratores do Papa Pio XII afirmam que durante a Segunda Guerra Mundial ele sempre esteve silencioso diante da agressão de Adolf Hitler. Mas a realidade é que o Papa esteve longe de ser silencioso, mas certamente ele foi cauteloso. Hoje é muito fácil ser um engenheiro de obra pronta e desejar que o Papa tivesse emitido um monte de declarações propagandísticas contra os nazistas. Mas o Papa se apercebeu que essa não era uma opção sensata se ele realmente quisesse salvar vidas de judeus. E nada melhor do que exemplos para a gente retratar melhor o cenário da época. Em agosto de 1942, uma carta papal para ser lida em todas as igrejas da Polônia foi entregue ao arcebispo de Cracóvia, Adam Sapieha. O conteúdo da carta? Uma declaração de solidariedade e um claro repúdio aos nazistas. Só que Sapieha sabiamente lamentou: pelo amor de Deus, é impossível para mim encaminhar essa carta aos meus sacerdotes, muito menos posso lê-la em voz alta. Se apenas uma cópia dessa carta chegar às mãos da SS, todas as nossas cabeças irão rolar. Sapieha então queimou a carta e mandou dizer ao Papa: me atormenta profundamente não poder transmitir a carta de Vossa Santidade aos nossos fiéis, mas isso serviria de pretexto para novas perseguições. Ao contrário da igreja polonesa, a igreja holandesa, por sua vez, acabou por pagar um preço muito alto pela sua falta de cautela. Em julho de 1942, uma carta pastoral inspirada pelo Papa e assinada pelos bispos católicos holandeses e por um conjunto de líderes protestantes das igrejas reformadas foi lida no púlpito de todas as igrejas católicas holandesas.
No espaço de apenas uma semana, os nazistas retaliaram enviando 40 mil judeus para Auschwitz, incluindo todos os judeus convertidos ao catolicismo, e entre eles estava Edith Stein, canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz. O arcebispo de Utrecht, Jan de Jong, lamentou um pouco mais tarde: se eu tivesse permanecido em silêncio e não protestado, todos esses judeus católicos ainda estariam vivos. Joseph Lichten, um judeu polonês e diretor da divisão intercultural da Liga Antidifamação de B'nai B'rith, argumentou que era sensato que o Papa não se manifestasse mais veementemente contra as perseguições nazistas, porque qualquer coisa, segundo Joseph, poderia tornar as coisas ainda piores para os judeus. Então aqui nós entendemos a atitude prudente de cautela do Papa Pio XII. Uma vez que ele não queria comprar para si o aplauso do mundo civilizado e, com isso, a fama nas gerações futuras, podendo, com isso, comprometer o sangue de pessoas inocentes. Mas a questão é que nem sequer essa acusação sobre o suposto silêncio do Papa é de todo verdadeira. Nos seus discursos anuais de Natal na Rádio do Vaticano, o Papa condenava regularmente a barbárie cometida pelos nazistas. Um editorial do New York Times de 1941 declarou o seguinte sobre o Papa Pio XII: a voz de Pio XII é uma voz solitária. Ele é praticamente o único governante que resta no continente europeu que ousa levantar a voz. Ele não deixou dúvidas de que os objetivos nazistas também são inconciliáveis com a sua própria concepção de paz cristã. Um fato muito pouco conhecido é que, em diversas ocasiões, Hitler ordenou que Pio XII fosse sequestrado e que os membros da Cúria fossem executados. Embora Hitler tenha sido convencido a não prosseguir com essas ordens, o Papa se preparou para o pior. Ele assinou uma carta de renúncia que entraria imediatamente em vigor caso ele fosse feito prisioneiro. Assim, quando os alemães o capturassem, estariam capturando o cardeal Pacelli, e não o Papa Pio XII. Nesse caso, o Papa ordenou aos cardeais que fugissem para um país neutro, como Portugal, por exemplo, e elegessem ali um novo Papa no exílio. Nessa carta, datada de 24 de setembro de 1943, também constava que os guardas suíços não deveriam defendê-lo, pois seriam totalmente aniquilados, e o Vaticano, obviamente, seria completamente fulminado. No final de 1943, Mussolini foi destituído do poder pelos próprios italianos, e o novo governo se rendeu aos aliados. A fim de impedir a ofensiva das tropas aliadas, Hitler invadiu a Itália e recolocou Mussolini no poder, agora como um governante fantoche. E foi nessa hora, quando os próprios judeus de Roma foram ameaçados, e que eram aqueles a quem o Papa tinha capacidade mais direta de ajudar, que Pio XII realmente mostrou toda a sua coragem e a sua grandeza moral. É óbvio que o Vaticano não tinha a mínima chance de enfrentar uma potência como a Alemanha, mas foi nesse momento que o Papa começou a travar uma guerra subversiva e clandestina contra eles. E isso tinha como objetivo apenas um único propósito: salvar a vida do máximo de judeus possível. No dia 16 de outubro de 1943, os nazistas iniciaram uma missão de captura em massa de judeus que estivessem em Roma. Heinrich Himmler ordenou que a solução final fosse implementada ali. Assim, todos os 8 mil judeus que residiam em Roma, independentemente da idade, sexo ou estado de saúde, deveriam ser deportados para o Reich para fins de liquidação. Nesse momento, o Papa Pio XII não protestou publicamente, justamente pelos motivos que eu já citei nesse vídeo, já que o protesto do Papa poderia enfurecer ainda mais a Hitler. Em vez disso, ele se envolveu numa missão para salvar aqueles judeus cujas vidas estavam em perigo pela invasão dos nazistas em Roma. É importante ressaltar que, antes da invasão nazista, o Papa tinha trabalhado para, primeiramente, retirar os judeus da Itália através da imigração. E, para isso, ele utilizou recursos próprios da família Pacelli. Mas agora, após a invasão, ele foi forçado a voltar sua atenção a fim de encontrar esconderijos para os judeus em Roma. O Papa Pio, então, ordenou por escrito que os institutos religiosos, como mosteiros e conventos, e até mesmo as catacumbas de Roma,
fossem abertas para os judeus que estavam sendo perseguidos. O Papa enviou alimentos do Vaticano para alimentar milhares de pessoas alojadas em instituições católicas. E ele gastou do seu próprio dinheiro em remédios, roupas e outras necessidades, além de enviar guardas para proteger os complexos. Milhares de judeus foram escondidos assim no território do Vaticano, incluindo a própria residência de verão do Papa em Castel Gandolfo. Dos 7.705 judeus que viviam em Roma em 5 de junho de 1944, o dia da libertação pelos aliados, os documentos indicam que 6.681 deviam o seu resgate diretamente ao Papa Pio XII. Então, observe que o Papa não estava apenas permitindo que os judeus fossem escondidos em diferentes edifícios religiosos em torno de Roma. Era ele quem os escondia no próprio Vaticano e na sua própria casa de verão. No livro Three Popes and the Jews, Três Papas e os Judeus, o historiador judeu Pintias Lapide estimou o número total de judeus que foram poupados como resultado de Pio XII ter lançado o peso da igreja na luta clandestina para salvá-los. Depois de totalizar o número de judeus salvos em diferentes áreas e deduzir o número daqueles que foram salvos por outras causas, como por exemplo os esforços louváveis de alguns protestantes europeus, o número final de vidas judaicas em cujo resgate a Igreja Católica foi o instrumento é de pelo menos 700 mil almas, mas com toda a probabilidade, diz Pintias Lapide, está muito mais próxima de 860 mil. Só para se ter uma ideia, esse é um total maior do que todas as outras organizações de ajuda humanitária na Europa, até mesmo judaicas, conseguiram salvar somadas. Se as acusações contra o Papa Pio XII tivessem algum fundamento, então seria de se esperar que os representantes do povo judeu naquela altura tivessem algo a dizer sobre isso, não é mesmo? E o que nós encontramos nas declarações contemporâneas sobre o Papa Pio XII? Elogios ou acusações? Quando os aliados libertaram Roma, milhares de judeus saíram do esconderijo e contaram ao mundo o seu resgate pelo Vaticano. O jornal semanal Detroit Jewish News publicou a seguinte homenagem já em 7 de julho de 1944. Um dos testemunhos mais emocionantes da postura corajosa de Pio XII foi dado por um judeu, que inclusive era o rabino-chefe de Roma. Israel Zolli, em sua autobiografia Antes do Amanhecer, conta que ele, como líder da comunidade judaica durante a ocupação nazista de Roma, foi uma testemunha contemporânea tanto das pressões exercidas sobre o seu povo, como das ações do Papa e dos fiéis católicos sob o seu comando. Após a guerra, ele ainda se converte ao catolicismo e, veja só, adotou o nome de batismo de Eugênio, em homenagem ao Papa Pio XII, cujo nome de batismo era Eugênio Pacelli. A sua esposa também se converteu e adotou o nome de Eugênia. Zolli, então, escreveu o livro que registra o seu caminho pessoal de conversão, no qual a figura de Pio XII, a sua coragem como líder dos seus fiéis e a abnegação daqueles que generosamente arriscaram ou deram a sua vida para ajudar os seus semelhantes, ele descreveu nos seguintes termos: nenhum herói na história comandou um exército de tal maneira. Nenhum é mais combativo, mais combatido, nenhum é mais heróico do que o conduzido por Pio XII em nome da caridade cristã. Quando Pio XII morreu em 1958, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Israel, Golda Meir, escreveu o seguinte: quando o terrível martírio atingiu o nosso povo na década do terror nazista, a voz do Papa ergueu-se em favor das vítimas. E eu poderia ficar aqui por horas e horas, somente citando as palavras de gratidão de judeus direcionadas à Igreja Católica e ao Papa Pio XII. Mas só para concluir, eu vou citar aqui as palavras proferidas pela figura judaica mais conhecida do século XX, Albert Einstein. Apenas a Igreja Católica protestou contra o ataque hitleriano à liberdade. Até então, eu não me interessava pela Igreja,
mas hoje sinto uma grande admiração pela igreja, a única que teve a coragem de lutar pela verdade espiritual e pela liberdade moral. Então, dessa forma fica totalmente claro, o Papa Pio XII é uma das figuras mais injustamente caluniadas da história. Muitos o acusam de silêncio ou até mesmo de simpatia a Hitler, mas quem fala isso é desonesto, ou no mínimo ignorante, não sabe nada do que está falando. Pio XII foi, na verdade, uma das primeiras figuras de destaque mundial a denunciar o quão o nazismo era pernicioso. Ele foi o único líder ocidental que se levantou com coragem contra a potência nazista. Foram a sua coragem e a sua integridade moral que motivaram todo o exército dos fiéis e do clero católico a agir contra a tirania do programa de extermínio nazista, colocando em risco as suas próprias vidas e as vidas das suas famílias. No mais, like se gostou, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva, se inscreve aí no canal e ativa o bendito do sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante. E é claro, você só assina se você quiser e se esse dinheiro não for te fazer falta, tá bom? Mas se você curte esse conteúdo, isso me ajuda demais a continuar produzindo aqui esses vídeos. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre aí na tela, no final de cada vídeo, fechou? Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, você não faz ideia da diferença que isso. Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.